Olá, eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é a minha convidada de hoje? Eu vou te contar agora mesmo. A minha convidada, ela é especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Palestrante, escritora e empresária em eventos de fé e transformação, dedica-se a despertar nas pessoas a consciência do poder que Deus colocou em cada uma, a sua verdadeira. Então, com quem que a gente tá? Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Cláudia Hanna! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você, Vivian. Muito feliz mesmo. Que gostoso que você veio diretamente de Uberlândia. Diretamente da terra do pão de queijo. Da terra do pão de queijo. A gente até tava falando nos bastidores, podia ter um pão de queijo gostoso aqui, mas tem as delícias que depois a gente vai saborear. E agora já bora compartilhar com todo mundo que tá nos assistindo, nos ouvindo, como que tudo começou, né? De onde surgiu essa vontade de você estar fazendo todo esse trabalho. E eu quero também saber de todo esse seu processo de carreira, quem é a Cláudia antes de tudo isso? Eu acredito que, para falar quem nós somos, a melhor forma é entendermos de onde nós viemos, né? E eu sou filha amada do melhor pai que existe nesse mundo, Deus. E acredito que a minha identidade, ela se sustenta por isso. Né? Que nós somos todos, né? Filhos amados de Deus. E quando você entende essa identidade dentro de você, tudo fica mais tranquilo. Então, eu sempre que me pergunta quem eu sou, eu acredito sempre que o mais importante é saber de onde que nós viemos. Mas, além disso, eu sou mãe quando eu falo dos meus filhos, meu coração até enche de emoção, né? Quando eu fiquei grávida, quando eu dei à luz, eu senti que aquilo era, que Deus deixou assim, um poder muito grande para nós mulheres, né? Gerar uma vida. Gerar uma vida é uma coisa, assim, para mim, super poderosa. Eu me senti super poderosa, assim. Uma mulher maravilha mesmo. Ai, que maravilhoso. Porque como que a gente é capaz, como que Deus deu esse presente pra gente de gerar uma vida. Aquela criança foi, não só, né, a gente precisa de Deus para isso, precisa do Pai, mas como que é nascer uma vida que saiu de dentro de você. Então, para mim, isso é muito especial. Eu acredito que para mim isso é o presente maior, sobrenatural, realmente, que Deus me deu. E, além disso, eu sou esposa, sou mulher humana, né? Nós temos aí como humanos nossos erros, nossos acertos. Então, acredito que antes de tudo, eu sou mãe, mulher, esposa e... Aí você foi construindo sua carreira depois de toda essa base maravilhosa que você tem, graças a todo esse presente. E aí você foi construindo, então, outros processos e a carreira, a palestra, estar junto de pessoas, levando a palavra de Deus, não é isso? Exatamente. Eu não comecei levando a palavra de Deus, mas durante esse processo eu entendi que não tem como a gente trabalhar as nossas emoções, a inteligência emocional, sem entender, como eu disse, de onde nós viemos e quem que é a nossa estrutura, quem é a nossa raiz. Né? Quem nos realmente dá força quando nós precisamos. Então, a inteligência emocional, ela não tem como ela ser desconectada sem saber realmente de onde que nós viemos, sem Deus. Então, acredito que é uma junção que se completa, a inteligência emocional e realmente saber de onde que nós somos. Que legal que você faz essa conexão, porque muitas pessoas, elas não têm essa consciência e às vezes acaba se perdendo só com... informações que vêm de todos os lados, mas quando a gente tem uma base, né, você fala, eu vou falar sobre inteligência emocional e eu vou usar o que eu acredito que é o mais importante, que eu também acredito que graças a tudo isso, sem Deus, a gente nem estaria aqui, Sim. né? Então, tudo isso já tem essa grande base. E falando sobre inteligência emocional, poucos vivem ela
de verdade e profundamente, né? Na sua experiência, o que realmente significa desenvolver inteligência emocional no dia a dia, Cláudia? Eu acredito que ao longo da nossa vida, a gente vai passando por fases difíceis, nós vamos aí passando por desafios, às vezes escutamos mentiras, né? E normalmente a gente escuta isso das pessoas que nós temos mais intimidades, às vezes pais, avós, até professores. Então, essas às vezes traumas, dores que nós vivemos, principalmente na infância, ela vai bloqueando essa fase da gente chegar nessa inteligência emocional. Então, ao longo do que a gente passa, a gente precisa curar, a gente precisa ressignificar essas dores do nosso passado, esses traumas que trouxeram aí, às vezes, muros, bloqueios na nossa vida, para que a gente viva realmente no nosso dia a dia a inteligência emocional. Porque tem uma frase que eu gosto muito do Freud, que fala que com dor, né, quando nós temos uma... Lá ele cita como dor de dente, né? Não podemos ser felizes ou apaixonados com uma dor de dente. O que quer dizer essa analogia? Quer dizer que quando nós temos dores, tanto físicas, mas também emocionais, a gente não consegue viver no nosso dia a dia realmente aquilo que nós nascemos para viver. A nossa essência, A né? nossa essência. Então, como que a gente vai viver uma vida com inteligência emocional, controlar as nossas emoções, se nós temos ainda dores do passado a serem curadas? Então, acredito que a gente precisa começar por isso. Pelas nossas raízes, curar as dores dos nossos passados, ressignificar para que a gente volte a viver realmente quem nós somos. Trabalhando todo esse processo com a espiritualidade e a fé cristã. A gente não precisa entrar no extremos, né? Sem a gente deixar ir por esse lado e nem ir também só com a parte técnica e nem só com a parte espiritual. Como que você consegue consolidar tudo isso e aplicar esse trabalho de desenvolver mesmo essa inteligência junto com tudo isso que você acredita e que você vem estudando ao longo do tempo? Vivian, eu quero te fazer primeiro uma pergunta antes de responder. Você acredita que a gente veio com o manual? Não só para você, mas para todo mundo que está assistindo. Você acredita que nós, humanos, viemos com o manual? Não, lógico que antes fosse, né, Cláudia? Bem que podia ter um manual de cartilha para a gente poder seguir, que eu acho que seria muito mais fácil, né? Mas eu vou te trazer para uma reflexão. Tá. Eu acredito que nós viemos com o manual. Você acredita? Sim. A Bíblia, se você for estudar ela, você vai ver. Lógico que muita gente vai pensar assim, mas é muito difícil ler a Bíblia. Eu acredito que a Bíblia é como se fosse assim, a mente da gente, a nossa mente, ela vai abrindo para a Bíblia. Você lê um texto hoje e você não entende nada. Amanhã você lê e fala, nossa, agora eu entendi. Então, eu acredito que a Bíblia é o nosso manual. O nosso manual, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. O que acontece quando a gente faz ou deixa de fazer certas coisas? Então, se a gente seguir ali os princípios bíblicos, isso vai nos ajudar muito na nossa vida diária, em qualquer área da nossa vida. Se você parar para prestar atenção, eu fiz direito durante um tempo e eu vejo que muitas leis que faz parte do nosso direito, da nossa Constituição, se você prestar atenção, também está na Bíblia. E é engraçado assim que tem muitos estudiosos que falam sobre inteligência emocional, alguns nem são cristãos, alguns nem acreditam em Deus, mas na hora que você vai ver o contexto, você lê um texto e aquilo está na Bíblia. Então eu acredito sim que nós viemos com um manual. É lógico que a Bíblia não tem ali todas as respostas estão em Deus, né? Então eu acredito que nós não podemos deixar ali a Bíblia, e não estou falando de religião, tá, Vivian? Ao contrário, a gente não deve ser religioso. Nós devemos ser cristãos, acreditar em Deus. E o que é inteligência emocional com a fé? É essa ligação. O que é inteligência emocional? Ela vai te dar ferramentas, ela vai te dar técnicas para que você aprenda a usar os princípios, entenda o que você tem que fazer. É uma ajuda. São ferramentas que vão te ajudar a olhar já para dentro de você. E entender tudo que está ali já explicado na Bíblia, que Deus já deixou para a gente esse conhecimento, mas com técnicas e ferramentas que vão facilitar.
Então, eu não acredito que a fé substitui a técnica, a inteligência emocional, nem a inteligência emocional substitui. Eu acredito que precisa as duas andar nesse equilíbrio. Então, e esse processo a gente vai adquirindo aos poucos, com pessoas que têm essa capacidade como você de nos orientar e nos ajudar a entender melhor todo esse processo de autoconhecimento, né, dessa inteligência emocional para a gente aplicar no dia a dia. Eu já li a Bíblia. Eu tenho ela, inclusive, na cabeceira da minha cama. Em muitos momentos, ela me serve também como orientação, né? Que eu acredito que a gente precisa dessa orientação, mas a gente também, Vivian, acredito que a gente tem que tomar só um pouco de cuidado, porque não é todo mundo, como você falou, não é que eu vou ler e vou entender. Muitas vezes eu até vou entender do jeito que eu tenho de conhecimento. Eu só tenho que tomar cuidado com influências de outras pessoas que usam esse mecanismo e tentam nos direcionar para... Mas o amor é azul. É o que a gente tá vendo, azul. Mas aí vem uma outra pessoa e insiste em falar, não, é que ela é amarela. E aí ela usa essa ferramenta de uma forma errada. Por isso que quando eu disse que eu acreditava que a gente não tinha um manual, por isso. Porque tem muita gente que pode não usar ela de uma forma adequada. Mas que bom que nós temos profissionais como você, que pode nos orientar a ter esses conhecimentos de uma forma que vai poder nos auxiliar e principalmente a direcionar melhor nossa inteligência emocional. Sim, e isso que você falou é muito verdade, viu, Vivian? Porque, assim, eu me lembro que uma vez eu escutei de uma pessoa que estava terminando a faculdade de Direito. E ele falou assim, eu aprendi que quando eu falo que eu sou de Deus, que eu leio a Bíblia e cito algumas coisas da Bíblia, as pessoas se conectam e acreditam mais em mim. Então, tô lendo aqui uns textos para poder usar para falar com os meus clientes. Então, aquilo não era verdade, né? Então, muita gente usa a Bíblia para poder se mostrar mais fiel, poderoso, dar credibilidade. Sim. Então, muita gente usa isso, infelizmente. E eu acredito que, como eu falei, às vezes a gente vai ler um texto hoje, mas você ainda não está preparado, não é o momento, ou não tem intimidade ainda suficiente com Deus para entender o que Ele quer dizer. Eu ainda tenho muitas partes da Bíblia que eu ainda não entendi. Mas eu acredito que o conhecimento, como eu falei, a mente da gente vai abrindo. E às vezes aquele mesmo texto que você leu 2, 3 vezes, uma hora você entende. Sim. E quando eu tenho uma dúvida, como eu falei, não pode ser sobre religião, porque eu acredito que a maior tristeza da maioria das pessoas é acreditar na religião, né, no seu pastor. Então, assim, se o pastor te decepciona, em vez de você decepcionar com o humano, você decepciona com Deus. Então, o que é o melhor a fazer? É a intimidade com Deus. Se eu leio um texto e, como você disse, né, alguém fala, não, é isso, e você entende que é diferente, pergunte para a fonte, né? Ele vai te mostrar. Deus, mas eu entendo dessa forma, e outra pessoa está falando. E aí? Então, pergunte para a fonte. Ele vai te dar a resposta. Ele traz a claridade pra gente daquela informação. Eu acredito muito nisso e eu também acredito que muitas vezes a gente normalmente vai interpretar cada situação de acordo com o que a gente já viveu, de todos os conhecimentos que a gente teve, né, de tudo que a gente passou durante a nossa vida. E aí, com certeza, eu vou ter um entendimento naquele momento daquilo que ali está sendo exposto para mim. Mas conforme eu for me desenvolvendo, que eu vou buscando esse conhecimento, essa relação, principalmente com quem é a melhor forma de nos orientar, a gente vai tendo mais clareza, né? A gente vai tendo mais abertura de todos os processos e muitas vezes até é importante a gente entender naquele momento de uma forma e depois, quando tiver outros conhecimentos, entender de outra forma, Exatamente, não é? E não tem problema. Ah, nossa, eu achava que tinha entendido, achava que era assim, e agora eu realmente entendi. Isso é humildade, né? Da gente poder... E a evolução, a gente precisa disso, né, Vivian? A gente precisa ser humilde para entender, nossa, a vida inteira eu pensei que estava certo, mas agora eu entendi. Então, isso faz parte da inteligência emocional também. E a inteligência emocional, ela é muito importante para tudo na nossa vida, né, Cláudia? Com certeza. E eu quero trazer, inclusive, esse ponto que nem tá aqui no nosso roteiro, mas
Hoje eu até falo muito, eu sou mentora de carreira além de ser comunicadora, e eu falo muito que muitas vezes a gente vai ter mais sucesso tendo inteligência emocional do que sendo expert em algum assunto. Então eu queria que até você, como é uma pessoa que trabalha muito sobre inteligência emocional, pudesse trazer mais sobre isso, para que a gente pudesse, quem está nos assistindo e nos ouvindo, como que as pessoas podem utilizar essa ferramenta, né? Que eu acredito que a inteligência emocional vai nos ajudar no nosso casamento, no nosso lidar com os nossos filhos, na nossa carreira, no nosso dia a dia. O que você pode dizer sobre isso, Cláudia? Eu acredito que primeiro tem aquela frase conhecida, né? Coloque, você tá dentro do avião, coloque a máscara primeiro em você para depois você ajudar os outros. E muitas pessoas querem já ajudar as outras pessoas e não curou as suas dores. E não tem como, né? Como eu te falei, aquela frase de Freud, quando a gente tem ali uma dor, nós não vamos ser felizes, não vamos ser apaixonados, não tem como a pessoa tá com uma dor interna que não curou e conseguir ajudar os seus filhos, estar bem no relacionamento e até mesmo no trabalho. Então, eu acredito que tem que começar pela gente, curar as nossas dores internas, nossos traumas, nossos bloqueios e assim depois a gente consegue ajudar as outras pessoas. Então, sempre começar por nós mesmos. Maravilhoso. E aí, muitas vezes, as transformações, como você falou, tá nascendo dessa dor, né? Porque para você poder ajudar, você primeiro precisa se curar. Você se curou, você consegue ajudar a outra pessoa. Houve algum momento marcante na sua vida em que você entendeu que essa crise foi um divisor de águas espiritual e emocional? Com certeza. Infelizmente, né? Infelizmente, ao mesmo tempo, às vezes muitos de nós precisamos passar por esse momento ali que eu gosto de chamar de deserto, de dor, para poder falar assim: opa, peraí, deixa eu olhar para mim, deixa eu cuidar aqui, deixa eu ver o que eu preciso mudar. Eu trabalhei 14 anos em um banco e quando eu entrei nesse banco, eu fazia psicologia. Isso foi lá em 2006, mais ou menos. Quando eu recebi do banco uma proposta, ou eu sairia da psicologia, ou eu seria demitida. Então, eu tinha que fazer ali uma escolha, e se eu decidisse ficar no banco, eu precisaria mudar de curso, e eles me deram ali 4 opções, e foi quando eu fui para o direito. Naquela época, eu entendi que eu não tinha uma escolha, era assim, era o meu destino. Por quê? Eu não sabia quem eu era. Eu não conhecia a minha verdadeira identidade. A gente tem isso, né? Muito automático, né? Ah, não, deixa a vida me levar. Gente, eu adorava essa música. Adorava essa música até quando eu parei para prestar atenção nela. A gente vai deixando a vida nos levar. Mas será que nós somos conscientes? Nós paramos para prestar atenção no que realmente a gente está fazendo, nas nossas escolhas? Então, eu fui deixando a vida me levar. E por quê? Muitas das vezes, a gente vai perdendo a nossa identidade com aquilo que a gente vai escutando. Então, algumas vezes eu tinha escutado de pessoas íntimas na minha vida que eu não tinha nascido para psicologia, que eu conversava muito, e naquela época realmente era assim. 2006, o psicólogo, ele era o quê? Aquela pessoa que conversava, quase não conversava, na verdade, só escutava. É importante escutar, mas o psicólogo, ele pode escutar. E o psicólogo, ele tem amplas áreas para ele trabalhar. Mas naquela época eu escutava muito que eu não tinha nascido para aquilo, que eu não ia dar certo. E as mentiras que a gente escuta no nosso dia a dia, principalmente na infância, ela vai internizando, vai ficando interno dentro de nós e vai criando bloqueios. As crenças, né? Sim, vai criando crenças limitantes. E quando o banco me falou que eu tinha essa escolha a fazer, eu entendi. Provavelmente não é o meu destino fazer psicologia. Se me falaram que não é para mim, se o banco tá pedindo para eu sair, então não é para mim. E nessa época eu larguei o meu propósito por essa proposta. Então acabei aí largando o propósito que eu tinha de vida por uma proposta. Além dessa dor, porque depois, na pandemia, eu fui mandada embora do banco. Então eu juntei, larguei meu sonho, fui mandada embora. Não era por ter sido, né, desligada do banco, mas por aquele sentimento de rejeição. Nossa, 14 anos da minha vida, dediquei e agora fui desligada. E então foi uma das dores. Só que se a gente não trabalha o emocional, as dores elas vão se acumulando e
parece assim, gente, o que tá acontecendo? Que é uma atrás da outra. É vai uma virando... bola de neve, né? Exatamente. Na mesma época, eu também perdi alguns amigos importantes e tive um problema no meu relacionamento. E com esse problema, eu pedi o afastamento desse relacionamento. E os meus filhos, o maior, ele ficou um pouco contra mim, porque achava que, como era eu que tinha pedido o afastamento, né, ele não concordou, apesar de ainda ser pequeno. A menorzinha chorava muito pelo pai, então aquilo foi acumulando. E foi quando eu digo que eu entrei realmente ali num deserto. Mas eu acredito que tudo tem um lado bom. E quando eu entendi que eu estava, me sentia, né, sozinha, acreditava que eu estava perdendo a parte mais importante da minha vida, tudo que era importante na minha vida eu estava perdendo, que a gente preza se você não tomar cuidado, muito pelo financeiro, né? Tava ali, de certa forma, perdendo os meus filhos, né? O meu relacionamento estava abalado. Então, nessa época, eu me senti muito sozinha, muito rejeitada. E nesse deserto, a gente volta a nos conectar com nós mesmos e principalmente nos conectar com Deus. Então, eu pedi para Deus, eu orei, eu implorei e rapidamente ele me estendeu a mão. E é impressionante. Hoje eu até brinco assim, que às vezes eu faço uma pergunta para Deus, falando, nossa, Deus, tá rápido, hein? Porque ele responde assim, né? Às vezes você Ele tá igual uma IA, né? Isso, você liga a televisão e fala, opa, mas é o que eu acabei de perguntar. Ou você abre um livro, né? E já vem aquela resposta. Ou às vezes você liga seu celular e tá ali uma mensagem que você precisava. Então eu sempre brinco assim, nossa, tá rápido, hein? Então, nessa época não foi diferente. Rapidamente ele me estendeu a mão. E eu acredito, Vivian, que Deus ele usa várias formas de nos ajudar, né? E nessa época ele usou uma pessoa, né? Que foi o Márcio, que me trouxe aí a imersão e a formação de inteligência emocional. E foi aonde que me resgatou aí do fundo do poço. Então, às vezes, a gente pede ajuda para Deus quando a gente tá numa crise, numa dor, e a gente fica esperando Deus Aparecer na nossa frente, na né? nossa frente. Eu gosto muito daqueles reels, daqueles posts que aparece no Instagram, que mostra assim, a pessoa cai num buraco e pede ajuda. Aí uma pessoa joga ali uma madeira, joga uma escada, mas ela quer a ajuda de Deus, divina, que parece, né, um helicóptero ali para tirar. Então a gente, com a inteligência emocional, você amplia também essa mente de entender da onde que vem a ajuda. E a ajuda, às vezes, ela não vem da onde que a gente espera. Às vezes vem de pessoas até que nem são tão próximas, ou que você nunca esperava que aquela pessoa pudesse te ajudar. Então a gente tem que abrir a nossa mente para isso. Então nessa época eu me formei em inteligência emocional, sou analista em comportamento humano, e foi aonde que eu restaurei meu casamento, a minha família. Entendi que ser tirada ali do banco foi um presente. Eu agradeço muito tempo que eu estive lá, mas talvez se não fosse a pandemia, talvez eu estaria lá ainda. E eu não estaria vivendo o meu propósito. Olha que maravilhoso. Isso é tão mágico. E eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo e nos ouvindo agora tá falando, essa mensagem foi para mim, obrigada, porque o que você disse, muita gente ainda espera, Deus me traz uma resposta, uma solução, e acha que Deus vai aparecer na nossa frente. Ele vai aparecer, lógico que vai, mas através de outras pessoas, de escadas, de troncos, de uma leitura num livro, numa conversa, num bate-papo, num grupo de mulheres maravilhoso. Então, só que a gente tem que estar preparadas para a gente poder escutar. E abertas, E né? abertas para isso. Porque muitas vezes a gente sempre coloca a responsabilidade no outro. A gente sempre acha que o problema está no outro. Pode até estar, mas se você não tiver aberto para você receber o que precisa receber, como você falou, todo esse seu processo, e você ir para a ação e se mexer, e opa, olha que ele tá me mostrando, veio rápido a mensagem, deixa eu resolver isso, né? A gente vai continuar naquela bola de neve, as coisas vão continuar tendo problemas, e mais problemas, e mais problemas, e aí a gente só vai se afundando, né, Cláudia? Sim, e é importante a autorresponsabilidade, eu falo muito isso nos meus processos com os meus clientes, porque a autorresponsabilidade te coloca num lugar que, opa, peraí, deixa eu olhar até onde é que eu sou responsável
por estar acontecendo isso. E ser grato e ver o lado bom das coisas, em vez de ver só o lado ruim. Por exemplo, eu poderia estar magoada, né? Ter ficado magoada por ter saído do banco. Mas eu entendi que às vezes, e legal que eu conversei isso ontem com um psiquiatra amigo meu, que Deus tem algumas pessoas que têm um perfil, né, um perfil comportamental, que inclusive é o meu, que às vezes tem uma dificuldade maior em tomar iniciativas. Então, Deus às vezes usa pessoas, fecha portas para que a gente volte para o nosso propósito. E foi isso que aconteceu no banco. Então, eu sou grata àquela pessoa que naquele momento decidiu me tirar, porque senão talvez eu não teria voltado. Eu uso muito, Cláudia, que alguém precisa empurrar a nossa vaquinha brejo abaixo. Isso. Porque já que a gente ainda não tem essa força, talvez esse conhecimento, alguém precisa fazer pra gente poder acordar e aí se modificar. Mas infelizmente ainda, mas eu tenho certeza que quem tá nos assistindo, nos ouvindo agora, tá preparado, tá se preparando para isso, para poder fazer esse despertar e usar essa tragédia ou algum rompimento, corte, né? Que a gente pode chamar de luto no sentido geral, porque a gente tá perdendo alguma coisa, para aí então a gente ir para ação e fazer. Como você falou, te deu esse presente você hoje poder viver no seu propósito, que inclusive eu já quero até te perguntar, porque como que você hoje trabalha? Você tem uma mentoria, você faz grupos, como que funciona esse trabalho de inteligência emocional com a Cláudia? Sim, eu tenho alguns trabalhos, né? Vamos lá, vou te explicar. Eu faço processo individual com clientes, né? Então atendo as pessoas. Muita gente me pergunta, Cláudia, você é coach? O trabalho de coach é maravilhoso, mas o que é o coach? Ele leva você de um ponto A para um ponto B. Então você contrata uma pessoa e fala, ó, eu estou neste lugar e eu quero chegar nesse. Qual que é a diferença ali? A gente usa várias ferramentas, né, que também é usada pelos coaches, psicólogos, mas qual que é a diferença? Eu não te levo do ponto A para o ponto B, eu te levo do ponto A até aonde você realmente precisa chegar. E talvez você ache que precisa chegar no ponto B e não é lá que você precisa ir. Então eu te levo para dentro de você, para você resgatar a sua verdadeira identidade, que é aquela que Deus já te deu, para que você realmente viva o seu propósito. Então você é uma mentora. Uma mentora. Sim. Então eu atendo pessoas no individual, em grupo, eu faço mentoria, atendo pessoas que são formadas já em inteligência emocional, ou até coaches, né, e outras áreas, então faço essa mentoria também para quem já é especialista. E além disso, eu trabalho com eventos de inteligência emocional, eventos de transformação. Então a gente viaja aí o Brasil e o exterior. Eu ainda não fui para o exterior por uma escolha minha, devido aos meus filhos que ainda são pequenos, mas a nossa equipe já faz aí Portugal, então está sendo até um privilégio conhecer algumas pessoas do exterior, porque nós já fazemos Portugal, Estados Unidos, que é junto aí com o Márcio, né? Então a gente leva inteligência emocional para todo o mundo, para todas as nações. E aí é um tempo, um período que vocês ficam juntos, uma imersão. Uma imersão. Ah, maravilhoso. E aí você faz parte, né? Não sei se você é coautora, se o livro é só seu. Conta pra gente, Raízes Eternas, o que ele fala, qual é o objetivo do seu livro, porque também eu quero aproveitar que a gente está aqui e conhecer tudo da Cláudia. Sim, o Raízes Eternas foi um desafio que o Márcio fez pra gente. Então, nós éramos várias pessoas ali num evento voltado só para os especialistas de inteligência emocional, um evento que a gente faz todo ano. E esse ano, inclusive, vai ser em Campo Grande, agora em março. E ele fez um desafio, que era escrever um livro. Só que muita gente desistiu de escrever esse livro, porque não se sentiam merecedoras, preparadas e capazes. E eu aprendi uma coisa que eu vou guardar e ensino para outras pessoas, Vivian. Muitas das vezes, nós somos chamados para fazer alguma coisa, né? E naquele momento, às vezes, você nunca fez, ou você escutou mentiras no seu passado, que você acredita, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Mas tem um texto da Bíblia que fala, onde você é fraco, que eu sou forte. Então, assim, quando você não está preparado naquele momento, que você acredita que não está preparado, ou até às vezes não tem aquela habilidade, é onde que nós somos fortes. Por quê? Porque é onde Deus entra.
E Deus, quando ele te chama, ele te capacita. E eu acredito muito que esse foi um chamado de Deus. Então, quando eu fui de coração aberto. Vamos lá, foi o primeiro livro, né, que eu escrevi, junto com outras 13 coautoras. Nós somos 14 ao todo. E foi lindo, foi lindo. Quando a gente foi escrever, a gente chorava. A gente começava assim... Nós fomos escrever sem saber exatamente o tema que a gente ia escrever. Tem todo um estudo que a gente fez para escrever esse livro. Então, quando nós nos reunimos, a coisa aconteceu sobrenaturalmente. Né? Não foi naturalmente, foi sobrenatural. E saiu esse livro e a gente entendeu que o tema era o mesmo. Parentalidade, família, nossa criança interior. Né? Entender que a gente precisa curar a nossa criança interior para depois a gente curar outras crianças que passam na nossa vida. Então, esse livro ele é para pais, para mães, professores, para todos que têm crianças que passam na nossa vida. Sim. Então, então você escreveu um capítulo dentro do livro. Isso. Na verdade, todo mundo colocou a sua história, a sua informação, mas a gente fez tudo junto. Foi um livro que fomos um livro juntando as compartilhado. nossas histórias, nossos conhecimentos. Somos todos especialistas em inteligência emocional, que escreveu esse livro, e ele é prefaciado também aí pelo Márcio. Ai, que maravilhoso. E como que as pessoas têm acesso a esse livro, Cláudia? Pelo seu Instagram? Pelo meu Instagram. Então depois fiquem aí, gente, porque depois vocês vão pegar todas as informações onde encontrar a Cláudia para saber melhor, mas eu quero deixar esse suspense para você não sair daí, porque a gente ainda tem bastante coisa aqui que a Cláudia vai compartilhar, que inclusive eu já quero, já que a gente está falando de livro, eu já quero aproveitar e falar do nosso livro, que somos coautoras de Mulheres de Impacto, onde eu e você, né, somos 365 mulheres num devocional bilíngue, onde a gente traz aí, mas eu quero saber de você, qual foi o objetivo de estar junto nesse projeto com outras mulheres, né, e o que mensagem você trouxe na sua escrita e o que você está aí pensando junto nesse projeto, porque você já tem um projeto lindo aqui que você faz de inteligência emocional, junto com a equipe do Márcio, né? Que você faz individual e com o pessoal de imersão. Mas e o Mulheres de Impacto? Como que surgiu ele na sua vida e o que você está querendo levar dele daqui para frente? Eu acredito que tudo aquilo que você sonha, que você tem na sua mente, que você acredita, acontece. E quando eu brinco assim, nossa, Deus, você é rápido, às vezes essas respostas de Deus vêm para mim através de devocionais. Então, eu amo ler devocionais, amo. O ano passado eu estava lendo 3. Então, escrever um devocional, quando eu fui convidada, eu entendi que eu tinha sido escolhida e não convidada, e escolhida por Deus. Porque uma coisa que me ajuda tanto, que faz tanto sentido para mim, agora está no meu alcance também de ajudar outras pessoas, realmente foi um presente de Deus. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei assim, muito, muito feliz mesmo, não parei nem para pensar, né? Falei, logo já aceitei. Mas foi engraçado, Vivian, que quando me convidaram, eu tinha pouco prazo ali, né, para fazer tudo. A gente tinha que organizar, como você sabe, o material, né, tudo que a gente precisava mandar, as fotos, os vídeos e tudo mais, e eu tinha poucos dias. Então eu pensei assim, vou anotar alguns temas, né, coloquei uns que são mais confortáveis para mim, identidade. Na época de jejum também fazia muito sentido para mim, faz muito sentido, trago coisas muito especiais na minha vida, então pensei em escrever sobre jejum, escrevi duas outras coisas e escrevi uma palavrinha lá e guardei aquele papel. Falei, vou organizar tudo que eu preciso e vou conversar com Deus e Ele vai me dar a resposta do que eu preciso escrever. Eu faço uma mentoria que chama Sozo, não sei se você conhece, é uma mentoria com um pastor. E aí eu tinha lido devocionais, né, esperando vir, da onde que vai vir a resposta de Deus para o que eu devo escrever. E quando eu entrei nessa mentoria, que eu comecei a assistir, o pastor que eu faço a mentoria começou a falar sobre portas. Na hora eu falei, gente, que é uma palavra aleatória. Falei, é isso, é sobre isso que eu preciso escrever, que era um dos temas que eu tinha anotado. Não tem nada a ver com o que eu falo no livro. Ele falou sobre portas, outras coisas, assim, muito poderoso também, mas não é sobre isso que eu falo. A portas que eu falo é uma história real que aconteceu comigo. Não vou dar spoiler aqui, né? Porque se vocês querem saber, vocês precisam ler lá. Mas aquilo que a gente falou também no começo, às vezes Deus fecha uma porta para abrir outras.
E às vezes a gente vê uma porta fechada como uma coisa ruim, mas pode ser algo poderoso que Deus quer abrir na sua vida. Então tem uma história real que aconteceu na minha vida, não é sobre o banco, é uma outra história muito interessante que eu quis compartilhar para as pessoas, para que a gente possa ver mais o lado bom das coisas, mesmo quando elas parecem ruins. Maravilhoso. E eu sou tão grata, Deus, muito obrigada, porque você sempre me conecta com pessoas que estão sempre na mesma energia que eu. Porque quando eu comecei toda a minha transformação, minha transição, eu vim do mundo corporativo, trabalhei 25 anos em vendas. E aí, quando eu comecei a buscar também uma transformação, eu também, né, sentada na minha cama, falei, Deus, me ajuda, né? E aí eu olhei, tinha um livro na minha cabeceira da cama e estava escrito Abrindo Portas Interiores. Olha só. E daí, quando você falou da Arrepiei. porta, daí eu falei, nossa, é muita conexão, Sim. né? E a gente vai se conhecendo, a gente vai se descobrindo. Por isso que o Compartilha Cast está aqui com você. Porque é justamente eu poder trazer vozes, como a da Cláudia, para você Sim. ver que todo mundo tem uma história e a gente se conecta com as histórias das pessoas. E a minha história, Cláudia, olha, eu também tô toda arrepiada, não é diferente da sua. E olha só que a gente se conectou, então, inclusive até com a porta. Sim. É muito gratificante, é tão maravilhoso isso. E isso são as respostas de Deus. Presta atenção nesses detalhes. Que, olha quanta coisa. Eu tô assim, me sentindo inchada, até de tão arrepiada que eu tô dessa energia de saber. E eu agradeço tanto a Deus por hoje eu estar podendo viver no meu propósito, trazendo histórias, usando o meu trabalho para poder ajudar o seu trabalho, para te dar voz, para a gente poder fazer com que outras pessoas tenham acesso e possam te conhecer, possam conhecer e falar, Cláudia, me ajuda, eu preciso muito do seu trabalho e inteligência. Então, gratidão, mulher, Obrigada. você não Muito sabe para obrigada. mim o presente que você está me dando. Então, eu sou muito grata a tudo isso, principalmente esse projeto de Mulheres de Impacto, que se não fosse ele, eu não conhecia tantas histórias, tantas mulheres lindas e com... Olha quanta sabedoria você tem, quanto que você pode dar e retribuir para o mundo e para tantas pessoas que estão precisando de você. Então, E o Mulheres de Impacto é isso, né, Vivian? São histórias reais de mulheres reais, né? Que às vezes a nossa história conecta. E às vezes quando você lê, como nós falamos, lê um texto da Bíblia, às vezes você não entende, você não conecta. Mas às vezes você lê uma história real, você se conecta com aquela história e aquilo vai te ajudar. E a intimidade com Deus, a leitura diária, ela vai te levar a essa intimidade. E a intimidade com Deus é isso, né? Às vezes você tá ali, às vezes esse livro estava ali já há um tempo e você não tinha observado, mas quando você pediu essa intimidade, essa resposta, Deus te mostra. Só que às vezes quando a gente não tem inteligência emocional e não tem essa intimidade com Deus, a resposta está ali na nossa frente e a gente não vê. E às vezes uma pessoa até te dá uma resposta e você não consegue entender o que ela falou, né? mas muito. Então é isso. É maravilhoso isso. Eu concordo em grau, gênero e número com tudo isso, porque é isso que eu acredito. Me conecto muito com você, que até, olha, tanta coincidência que eu também, quando eu fiz a minha transição, eu também estava trabalhando 14 anos na empresa. Olha quanta coisa que a gente tem em comum, mulher. É muito engraçado, muito bom. E você falou, né? É importante que as pessoas estejam conectadas. Sim. Com Deus, com a sua essência, com o seu propósito, para aí poder receber esses recados, né? Então isso é maravilhoso. Mas eu entendo que muitas mulheres, principalmente, elas vivem exaustas, né, Cláudia? A gente está passando aí por tantos desafios, tanta gente, não só mulheres, homens também, né? O mundo é muito barulho que está acontecendo, né? O que você diria para essas pessoas que perdeu o contato, né, com a sua identidade e como que ela se conecta com Deus, né, para ela descobrir quem é ela na essência? É isso mesmo. As mulheres, quando um dos motivos da exaustão, Vivi, é perder a sua identidade. Então, mas eu acredito que para conectar com Deus é simples. É oração, tirar aquele momento para Deus realmente, um momento diário. E muita gente acha que Deus quer, às vezes, palavras difíceis, né? Às vezes faz a mesma oração todo dia. E o que Deus quer é
que a gente converse com ele do nosso jeitinho mesmo, né? O que eu tô sentindo hoje, o que eu tô pensando, qual que é o meu sonho. Ao contrário do que muitos pensam, Deus quer escutar pedidos. Não tem problema você pedir para ele. Ah, mas eu já tenho tanta coisa, vou fazer, tô com saúde, tenho meus filhos, vou fazer, pedir mais alguma coisa? Sim. Deus está escrito na Bíblia que ele quer que a gente peça. Então, falar para ele o que você sente, o que você quer, e é isso que conecta a gente com Deus. E como você falou, tem muitas mulheres que estão desconectadas, porque estão exaustas, porque não estão na sua identidade natural. O que fizeram muitas mulheres perder a sua identidade? Elas assumiram papéis que não são delas. Às vezes não porque querem, né? Às vezes porque viveram momentos de dor na infância, ouviram suas mães viverem esses momentos e consciente ou até mesmo inconscientemente aquilo foi gerando nela. Não, eu sou forte, eu vou saber me virar sozinha, não vou precisar de ninguém para não sofrer o que a minha mãe sofreu ou para repetir um sofrimento que às vezes essas mulheres já sofreram, elas começam a querer fazer tudo sozinha. Essa conta chega, né, Vivian? Chega, nossa. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. E até na saúde, né? Fisicamente. Exatamente. E na Bíblia já fala, né, que a gente, quando dois são melhores do que um, o trabalho de dois, ele vai ser mais valorizado e vai ficar mais leve também, né? Existem vários princípios, vários textos da Bíblia que mostram que nós não nascemos para viver só, né? Então, Deus não quer ali esse cargo pesado para a mulher. A mulher, ela nasceu para ter ali uma companhia, um companheiro, alguém que ajuda a prover realmente a casa, né? A mulher nasceu para ter sabedoria e para cuidar dos filhos. E sim, ela pode trabalhar. Com certeza. Ela pode trabalhar, ela pode ter o dinheiro dela, almejar, ela pode até ganhar mais do que um homem. Isso não é um problema. O que deixa a mulher exausta é assumir todos os papéis. Isso sim deixa a mulher exausta e faz com que ela perca a identidade. Então tá na hora da gente se conectar com a gente mesmo, trabalhar toda essa inteligência necessária e se conectar também com Deus. E aí não sabe como? Vamos falar com a Cláudia, que a Cláudia vai nos ajudar e nos orientar. A gente tá indo para os finais, eu já escuto o pessoal falando, mas já, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando. A gente ainda vai para uma mensagem final, mas eu quero muito agradecer tanto o espaço que a gente está aqui gravando, que é do Tony, que está aqui nos bastidores com a gente, que é esse estúdio onde eu sempre gravo e principalmente estou gravando os episódios de Mulheres de Impacto. Fica aqui na Rua do Campo Belo, Pascal 913, é um hub, também é uma gráfica. Vem aqui que você vai se conectar, que você vai gostar bastante. Também quero agradecer a Sweet Cake, que nos presenteou aí com um monte de delícia, que está aqui nos bastidores com a gente também, porque depois a gente vai saborear todas as delícias que eles têm, que é tortinha, salgados. É uma delícia, fica aqui também no Campo Belo, mas eles entregam aí por todo São Paulo. E aí, Cláudia, eu quero que você compartilhe com a gente aquela mensagem final de tudo que a gente trouxe aqui, falando com mulheres, com todas as pessoas que se sentem desconectadas e que ainda precisam trabalhar essa sua inteligência para estar mais com Deus e conseguir viver na sua essência, né? Para que as raízes eternas sejam realmente afloradas, para que a pessoa possa viver feliz, porque é isso que a gente está aqui, e com muito amor, né? Então compartilha com a gente tudo isso que você pode, alinhado ao espiritual, né? Alinhado à coragem de viver. Compartilha aí com a gente uma mensagem final, por favor. Eu acredito que a mensagem mais importante que nós, seres humanos, podemos levar no nosso coração é: você é muito importante para Deus. Muito importante. E eu quero trazer uma reflexão que faz a gente olhar para isso. Vou te perguntar e perguntar para vocês, para que vocês reflitam. Vivian, quem tem uma digital igual a sua? Ninguém, nem se a pessoa é gêmea, né? Quem tem o mesmo DNA que você? A mesma íris dos olhos? Ninguém, né? Eu poderia falar várias, arcada dentária, o tom de voz. E o que Deus quis com isso? Ele quis mostrar que nós somos insubstituíveis, que nós somos únicos, que nós somos especiais. Ele quer provar pra gente, emocionalmente, mas fisicamente, no seu corpo, o tanto que você é importante pra ele.
O valor que você tem para ele. A gente pode ser substituível aqui na Terra, mas no céu nós não somos. E ele quis deixar isso muito claro em várias partes do nosso corpo. Então, eu acredito que isso mostra a importância que você tem para Deus. Então, se tem alguém aqui na Terra que não gosta de você, que fala mal, que põe mentiras na sua vida, que te coloque para baixo, entenda que Deus quer te mostrar o contrário. O tanto que você é importante, o valor que você tem, o tanto que você é insubstituível. Então, eu acredito que é essa a mensagem mais importante. E Deus, ele tem um propósito nisso. Te mostrar o tanto que você é insubstituível e que você entenda assim, se ele te deu dons e habilidades, a sua identidade, porque ela também tem um propósito. E eu acredito que as nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos são presentes que Deus nos deu para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Mas muitos de nós nem sabemos quais são esses dons, esses talentos, esses presentes. Então, eu deixo uma reflexão aí para vocês. Se vocês já descobriram quais são esses presentes que Deus te deu. E que tem muita gente que já descobriu. Tem muita gente que já abriu essa caixa do presente. Mas você já está usando esses presentes para cumprir o seu propósito? Agora é a hora, né? Agora é a hora. Então, acho que a mensagem mais importante é a gente entender a importância que a gente tem para Deus. Deus, ele não precisa de nós, mas ele nos quer para cumprir um propósito. Que maravilhoso, Cláudia. Muito obrigada por você compartilhar toda a sua história, tudo que você faz com tanto carinho, com tanto amor, né? Com tanta devoção. E agora eu quero que você compartilhe com a gente também como que as pessoas fazem para saber de tudo isso e até se você quiser fazer o convite para as pessoas, você falou que vai ter uma imersão em março em Campo Grande, se as pessoas quiserem participar, como que elas fazem? Ó, olha aqui na câmera do meio que a gente divulga tudo aí para as pessoas e depois, se precisar, a gente deixa aqui o seu arroba, tudo como que as pessoas vão conseguir se conectar com você. Essa imersão em março, na verdade, ele é um encontro somente para quem já é especialista. Tá. Mas nós fazemos imersões, eventos todos os meses. Então, qualquer lugar que você esteja no Brasil ou no exterior, você pode me procurar no meu Instagram, Cláudia Hanna. Hanna escreve R-A-N-N-A. Então, eu vou deixar aqui o link, pode deixar, para que ninguém se perca e te encontre com certeza. Então, além das imersões que nós fazemos no Brasil e exterior, se você quer se conhecer, se autodesenvolver, né, curar e às vezes uma dor, ou às vezes também olhar realmente qual que é o seu propósito, é só me chamar também no Instagram, tá bom? E quiser adquirir aí o Raízes Eternas e o nosso lindo devocional, né, que ficou maravilhoso. Aquela pessoa, tem muita gente que às vezes não tem o hábito de ler. O devocional, ele é uma leitura diária, então ele é super leve de ler, agradável. Então você pode me chamar também aí no Instagram para adquirir o seu. Então agora se conectar com a Cláudia, que vai aprender a poder usar tudo que a pessoa pode ter da melhor forma, né? Encontrando a essência da pessoa e trabalhando muito essa inteligência emocional que é muito necessária para tudo na vida, né? Para que a gente possa ser a gente na nossa essência. Mais uma vez, Cláudia, quero muito te agradecer por essa conexão, por você ter vindo de lá tão longe, Uberlândia. Que pena que a gente não tem um pão de queijo aqui pra gente celebrar. Da próxima vez eu vou trazer. Mas a próxima vez eu vou lá para comer o pão de queijo junto com você lá em Uberlândia pra gente. Já quentinho é melhor, né? Muito melhor, com certeza. Eu quero agradecer também o Daniel, que esteve aqui com a gente nos bastidores, o Tony e todos vocês que estiveram comigo e com a Cláudia em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Mas já sabe, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, Cláudia, meninos, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Muito bom.